Bora, Fel, para as últimas informações aí de Corinthians, que enfrenta o Mirassol amanhã. E também tem mais informações sobre Adidas no Coringão, hein? Será que realmente o negócio vai acontecer? Parece que é uma proposta aí de mais de R$1 bilhão, 100 milhões de reais por ano. Liga só nesse vídeo. E também informações da Gaviões da Fiel indo ao CT após receber denúncias gravíssimas sobre a diretoria da base, hein? Se liga só nesse vídeo. Deixando aqui já os créditos para o Opinião Placar e também Café do Setorista. Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão. Nenhuma informação, tem mais enrolações. Bora pro vídeo. Quesada, Corinthians joga amanhã com o Mirassol, Quesada. Tem aí, tem campinhos aí, fizemos campinhos vai, especialmente Corinthians, vamos lá. você. Corinthians em campo com Hugo Souza, Mateuzinho. Ixi, essa dupla de zaga não muda É a nunca. favorita do Quesada. Ramalho, Kaká e Anrileri. Aí Ranieri, Martinez, Carrídio, Yuri Memphis e Romero. Nenhuma convicção de que Romero seja esse time aí, viu? Jogamos esse time aí porque ainda tem... Tem treino, essa então, coisa. mas Aliás, o mesmo vale pro Palmeiras e pro São Paulo. Às vezes pode. Na verdade, viu? Não sei se de repente ele... Não sei se ele vai escalar Memphis e Yuri juntos, não, viu? De repente ele dá uma... Um descanso pra alguém? É, porque tem... Bom, não sei. No meio de semana o Corinthians viaja, né? Vai pro Uruguai. Vai pegar o Racing, né? Carrídio não tá aguentando, né, gente? Vamos ser sinceros, pô, o cara mais velho do time, 33 anos, tem que dar um descanso pro Carrídio. Então você vai estourar já o Carrídio. E eu seguraria o Carrídio pra jogos mais importantes ali, não que não seja, tá? Porque se o Corinthians vencer o Mirassol, ele entra numa fase de continuar ali perto dos primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, né? Isso não é pouco, né? O Mirassol... E depois tem o Santos, não tem? Depois é o Santos na sequência, né? Em Itaquera, Suma. Em Itaquera City, Quesada, mas o Corinthians com o Dorival, a gente tem visto um Corinthians que agride, né? E vai ser assim também contra o Mirassol. O Mirassol é um time que tem uma torcida pequena da região ali e tal. Vai ter mais corintiano no estádio do que eu tava lendo que... O Walter é o goleiro do Mirassol, né? O Walter porque o Muralha tá machucado, né? Eu tava Tomazella vendo aqui... tá lá também. O Tomazella também. Ele sofreu um corte na perna, o Muralha, né? Eu tava vendo aqui 11.800 ingressos para esse jogo. O estádio ele foi reformado, né? Então deram um tapinha. Não aumentou o estádio. Não aumentou, só deram Eu já fui lá nesse estádio, não reformado. Onde você não foi, Isa? Não sei também. É verdade, Isa. Todo lugar que a gente fala, você já foi. Caramba. Vida de repórter, humilha a gente o tempo inteiro. Vida de repórter. Desses 11.800, vale lembrar, 10% da carga para os corintianos, então vai ter um setor lá só com a torcida do Corinthians, mas é óbvio que na outra parte teremos corintianos infiltrados também, em todos os cantos. Tá aí Esse é o time do Mirassol. Walter é o time dirigido pelo Rafael Guanais. É isso mesmo? Isso. Ele era dono lá daquela... do Nizam Guanais. Nizam Guanais, ele é irmão dele. Irmão dele. Mas ele não Walter, técnico, né? Ramon, J. Vitor... Como é que chama esse outro? Gemes e... O Reinaldo, King Naldo, né? O Reinaldo, que é o Reinaldo que foi de São Paulo. Tudo. O Neto, né, que tá jogando no Mirassol. Impressionante, né? O Neto resolveu voltar a jogar. Porque fim de semana ele não faz programa lá na TV, então ele de sábado, então ele pode fazer sábado ele pode jogar. Danielzinho e Gabriel. Fabrício, Renato. Carlos Renato. E Edson. É Carlos Renato mesmo ou não? Também não sei. Vamos ver. Nenhum de nós sabe. Olha, eu vou dizer pra vocês, esse Mirassol aí, que não faz uma campanha nem boa nem ruim, mas é um time que vai precisar lutar muito pra não cair, viu? Porque é duro, o Campeonato Brasileiro é duro, sério. Agora faz um... Cristian Renato. Faz um campeonato... Do tamanho decente, do né? Decente. O objetivo do Mirassol não cair, permanecer, lógico. Fez bons jogos contra o Atlético Mineiro, foi buscar empate. Contra o Cruzeiro no Mineirão. Perdeu por 2-1, mas jogou melhor que o Cruzeiro. Pênalti, né? Perdeu exatamente. Pênalti. Venceu o Grêmio. 4-0. 4-0 ou 4-1? 4-1. Derrubou o técnico do Grêmio, né? O Quinteiro. Foi lá em Porto Alegre. Não, foi Mirassol mesmo. Mirassol. King Naldo fez 2 gols, né? Isso. Ô, Flavinho, rapidamente é o seguinte, o Dorival, a gente precisa dar um tempo pro Dorival ajustar a casa, que é aquilo que o Ramon teve. O Ramon, vamos lá, o Ramon dirigiu o time 60 jogos, cara. 60 jogos dá pra você fazer muita cagada, né? Dá pra fazer muita coisa boa, mas dá pra fazer muita coisa estúpida também, né? Então, o Dorival tem 3 jogos.
estreia com vitória, que é importante, né, na Copa do Brasil. Vence o Internacional, foi uma grande atuação do Corinthians, ofensivamente falando. Agora, no último jogo, já demonstrou uma certa dificuldade, né? Quando pega time que marca forte e marca o meio-campo corintiano, do Mirassol, né? é o que vai acontecer. Lá vem uma rápida do Garro, que ontem o Chomani tinha perguntado. O Garro tá trabalhando com bola, mas é que ele trabalha ainda de... Tá vendendo bola. Olha, nesse momento ele tem que vender bola, meu. Mas enfim, já voltou a campo, trabalha, treina com a presença da bola, da pelota, do balão. E acho que pode ser que ele pinte até o final do mês aí, o Garro já possa... trabalhando de balconista da Central. Ser aproveitado. Ele trabalha na Americanas. O funcionário do mês hoje tá inspirado, né? Nesse vídeo eu trago para você os bastidores da visita dos Gaviões da Fiel ao CT Joaquim Grava após receberem denúncias nas categorias de base. Vou te contar os bastidores de tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem. O Corinthians em busca de goleiro, tem um que quer jogar muito no Corinthians e tem outro que o Corinthians quer muito. Eu vou te contar essa história também nesse blend de informações, que ainda tem uma informação importantíssima, hein? Corinthians tem negociações avançadas com a Adidas, 1 bilhão esse valor, por quantos anos? Tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem Fabinho Soldado abandonado no CT Joaquim Grava, hein? Tem gente que não tá indo mais nem pro CT. Vou te falar, meu amigo, fim de feira, tudo isso agora. Vamos embora falar muito do Corinthians, tá? Tem muita coisa pra gente tá, né, falando do Corinthians. Quero começar pela situação do goleiro, porque informação que eu recebi é que o Matheus Magalhães está louco para jogar no Corinthians e, inclusive, né, está disposto a abrir mão de algumas coisas lá no Braga, né, pedindo a liberação, né, pedindo para que o Braga o empreste ao Corinthians para que ele seja jogador do Corinthians, seja o goleiro reserva, né, do goleiro Hugo e lute pelo espaço, claro, tem 33 anos, tá? Essa é a informação que eu tenho. Ele quer muito jogar no Corinthians, é sonho, né, aquela coisa que também quem não tem esse sonho, né? Enfim, está hoje no Ajax, tem contrato até o meio do ano, está empolgadíssimo, querendo que a negociação avance. Não avançou ainda, tá? Por quê? Porque o Corinthians quer muito o Santos, tá? Eu apurei que o Santos é o nome preferido, tá, da diretoria corintiana. Quando eu falo diretoria corintiana, esquece Augusto, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Fabinho Soldado e Dorival Júnior, tá? Os dois trabalharam com o Santos no Flamengo. Gostam do Santos pela experiência, né, que ele tem e que ajudaria aí bastante, né, o Hugo Souza, tá? Então o Santos é o preferido, tá, do Dorival Júnior e também do Fabinho Soldado. Se não der certo com o Santos, porque ele está emprestado até o fim do contrato dele para o Atlético Paranaense, só que lá ele não tem jogado. Então se não der certo com o Santos, aí sim o Corinthians pode passar a pensar no Matheus Magalhães, que foi oferecido, está no Ajax até o meio do ano. Então queria passar isso para vocês. O Matheus quer muito o Corinthians, Matheus Magalhães, e o Corinthians quer muito o Santos para ser o reserva do Hugo Souza e fazer uma baita sombra para o Hugo Souza na visão da cúpula corintiana. Você acha isso? Deixa o seu like. Ó, vamos falar de abandonado, tá? Eu conversei com fontes hoje no CT Joaquim Grava e falaram que o CT Joaquim Grava está abandonado pelo Augusto. Ele pouco aparece por lá, tá? No CT. E o Fabinho tá sozinho tratando as negociações com o Dorival Júnior. Futuras, né? Contratações. Enfim, o Fabinho tá abandonado pelo Augusto. O Augusto sequer tá indo ao CT, tá indo pouco, tá? Não é que ele não tá indo bem pouco aparece. E o clima no CT Joaquim Grava é de fim de feira, assim. A diretoria meio que abandonou, né? O trabalho lá, enfim, tá tudo nas costas do Fabinho. O Fabinho tá se sentindo abandonado lá, enfim. É claro que o Fabinho não vai falar isso, né? Ele nem comentou isso, né? São pessoas que estão à volta ali vendo a situação do executivo de futebol, que tem tratado as contratações, os possíveis reforços para o meio do ano, diretamente com o Dorival. Eles têm tentado, já avisei isso vocês aqui, já informei que eles têm tentado usar a criatividade aí no mercado, né? Para reforçar o Corinthians, tá? No meio do ano, mas a situação do Augusto não é boa, há uma pressão já, né, para renúncia, né, há um terceiro pedido de impeachment para ele sair,
há uma investigação no final, né, onde ele é investigado, né, ainda não dá para a gente falar nada em relação a isso, tá? Temos que esperar, né, porque é assim que se faz jornalismo. Mas, enfim, e há um pedido também de afastamento imediato pela Comissão de Justiça, né? O presidente da Comissão de Justiça, Leonardo Pantaleão, já pediu afastamento imediato, tá? Também do Augusto. Então a pressão está muito forte, né? E ele meio que abandonou o CT por causa disso, não tem tratado muito assunto futebol, não, tá bom? E em meio a isso, no Parque São Jorge, Augusto Melo tenta fechar uma negociação bilionária, né? Mas é bilionária também porque são, na verdade, 10 anos de contrato. O Corinthians está em negociação avançada com a Adidas para que a Adidas se torne, né, a sua distribuidora do material, né, esportivo, né, desportivo. O valor, tá? O valor é para ser o maior do Brasil, segundo o UOL, cerca de 100 milhões por ano, tá? Pra você ter uma ideia, o Flamengo é 69 milhões, então o Corinthians estaria no patamar aí, né, dos grandes clubes europeus, né, na visão da Adidas, e teria o maior contrato do futebol brasileiro se o Corinthians quebrar, né, o seu vínculo com a Nike. Então a gente está falando aí de 100 milhões por ano, um contrato de 10 anos, enfim, chegando a 1 bilhão esse contrato com a Adidas. Existe multa, tá? O Corinthians tem que tomar esse cuidado, né, porque o Corinthians já errou na troca dos patrocinadores, né, Master, e teve que pagar multa pesada. Então o Corinthians tem que ficar atento, porque tem multa até se negociar, e o Corinthians está negociando com a Adidas, né? Espero que o Corinthians tenha comunicado a Nike, já falamos sobre isso ontem, tá? Então assim, para ser o maior valor, né, do futebol brasileiro, tá? Em questão de patrocinadores de material esportivo, 100 milhões por ano. Será que fecha, hein? Ou será que é só fumaça, né, por conta de tudo que está acontecendo? Os Gaviões da Fiel foram tomar um café no CT, hein? Aquele café gostoso, sem açúcar, hein? Sem açúcar, tá? Eu tô falando isso porque se não tiver violência, né, é importante essa cobrança dos Gaviões que, né, sempre se titularam como órgão fiscalizador do Corinthians, tá? Foram ao CT após receberem denúncias gravíssimas das categorias de base do Corinthians, tá? Denúncias gravíssimas. Só para você ter uma ideia, segundo a assessoria, tá, da torcida uniformizada, as denúncias a serem apuradas na conversa, tá? Isso inclusive está na matéria do GE, que a assessoria respondeu ao GE. São de supostos áudios com cobrança de propina para a contratação de atletas nas divisões inferiores do Corinthians, tá? Né, segundo a assessoria, não há nada concreto sobre o assunto, né? E por isso a ida ao CT são para esclarecimentos, tá? E virou pauta, os Gaviões devem se manifestar ainda nesta sexta-feira, tá? Dentro da direção do Terrão, esses áudios com possíveis irregularidades na administração foram prontamente negados, tá? Dentro da diretoria do Corinthians. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, alguns casos, né, têm gerado polêmica, né? Um dos reforços que gerou polêmica é o do Guilherme Azevedo Brasil, de 13 anos, que é filho do Alex Brasil, executivo responsável pelo departamento. Aqui já é algo que é lamentável, né? Não pode pôr o teu filho para trabalhar ali, né, velho? O jovem, né, vai atuar na equipe sub-14, né, assinou um vínculo federativo com o clube, tá? Outros casos, né, aqui não é ilegal, né, mas, enfim, não é também algo assim louvável. Outros casos que geram polêmica envolvendo renovações de contrato com atletas que sequer estrearam pelo clube. Um exemplo é o zagueiro Brian Biano, que teve o seu vínculo renovado e assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians, mesmo sem ter disputado uma partida. Gente, ele não disputou uma partida e renovou o contrato e assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians, tá? Vale destacar, né, que o Corinthians foi expulso do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro, né, em janeiro deste ano, né, MSFFB, tá? E a decisão ocorreu após uma denúncia, né, do Palmeiras, enfim, tá? A situação na base do Corinthians é complicada
e até uma pressão para que o Oswaldo Neto, tá, volte à base, ele que foi executivo ali, o gerente da base na época do Duírio Monteiro Alves, inclusive se fala muito bem, tá, do Oswaldo Neto, e queriam ele lá para que, né, ele venha colocar a casa em ordem, tá, mas eu não sei se ele vai aceitar o convite. Inclusive falei com torcedores que de torcida organizada, que falaram muito bem do Oswaldo Neto para mim, tá bom? Enfim, vamos aguardar, né? Essa é a situação do Corinthians e os Gaviões vão se manifestar, a gente vai ficar sabendo o que aconteceu nessa reunião. Então aí, na moral, mano, é uma piada, cara, essa base do Corinthians, cara. Eu não duvido nada que realmente possa ser verdade isso daí, negócio de propina pra colocar um moleque que às vezes nem é tão bom assim lá na base. É ridículo, cara. Isso sempre aconteceu, na verdade. Mas, cara, quando acontece assim eu acho que no Corinthians mesmo, não sei se é a primeira vez, mas deve ter acontecido muitas vezes, só que agora você tá estourando a bomba aí, né? Mas, cara, tipo assim, o que acontece? O empresário chega lá e no clube, quero colocar moleque e tal. Aí alguém de lá fala, pô, me dá 50 mil aqui que eu coloco o moleque no clube. É isso que acontece, mano. Agora tem que ver se é verdade. Vai ter investigação, talvez, da polícia e alguma coisa pra saber. Mano, o Augusto Melo não dá mais. Felizmente não dá mais, eu torci pra ele que desse certo. Mas o cara é muito amador e muito burro ao mesmo tempo, cara. E agora tem aquele caso da patrocinadora Master anterior. Vamos ver o que vai dar aí também, né? A polícia vai estar investigando. Já sai tudo aí na mídia. Então é isso. Amanhã tem jogo contra o Mirassol. É jogo difícil, mas eu acho que é possível vencer, cara, dá pra vencer. Claro, se o time não entrar naquela moleza, naquela preguiça que entrou nos últimos jogos, dá pra ganhar. O problema é o Corinthians, né? Como os caras vão entrar, vocês vão entrar na preguiça do caramba, como vem entrando aí. Mas dá pra, cara, 1-0 ali dá pra ganhar. Na verdade, 1-0 é difícil, né? Que é difícil a nossa defesa não tomar gol, né? Essa defesa aí horrível, que todo jogo toma gol, então 2-1, será? Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada. Comenta aqui qual é o seu placar pro jogo de amanhã, deixa aí pra gente saber. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!